Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, eu espero que o áudio esteja bom. E basicamente hoje eu decidi que vinha aqui contar um story time de uma coisa que me aconteceu, o momento mais, acho que aterrorizante e assustador da minha vida. Que é para começar já bem este canal, não é começar a contar já histórias de quando eu e basicamente esta história, antes de mais, para contextualizar, eu sou uma pessoa que tem tipo bué medo de bichos, natureza e etc. Tipo insetos, essas coisas, eu tenho mesmo bué medo. E assim no meu ranking de medos, em primeiro lugar está tipo aranhas. Eu tenho aracnofobia, tipo nível máximo, eu tenho muito medo de aranhas. A seguir a isso vem tipo vespas. Apesar de eu acho que eu nunca fui picada por uma vespa, mas por algum motivo eu tenho imenso medo. E a partir daí vem tipo todo o tipo de bichos com os quais eu nunca tive o azar de me cruzar, tipo sei lá, escorpiões e essas coisas assim. Só que eu sei que eu tenho medo também. Espero nunca vir a cruzar-me. Felizmente eu nasci num país que é relativamente tranquilo em relação a essas coisas. Em Portugal não há muito disso. Mas enfim, portanto, isto para contextualizar, vamos lá agora à história. O ano passado eu fui ao Brasil porque a minha namorada é de lá, então eu fui visitá-la lá e fiquei lá um mês. E eu esqueci-me por um segundo de que o Brasil não é Portugal ao nível dos bichos, mas também não ia ser isso que me ia impedir de ir, certo? Mas enfim, nós chegámos no Airbnb e nós tínhamos tido alguns problemas com a internet. E o senhor, o dono do Airbnb, no caso era um Airbnb só para nós, só que não era daqueles em que nós estávamos na casa de alguém, era só Airbnb para nós. Só que o senhor tinha tido alguns problemas de internet, então para compensar-nos, ele ofereceu-nos um dia numa. Aquilo chamava-se Roça do Zé. É tipo um sítio turístico onde havia piscinas naturais e etc. E ficava no meio de uma floresta. Então nós fomos, meu Deus que sorte, não é? Vamos lá. Até aí tudo bem. Quando chegámos lá, aquilo era mesmo no meio, tipo, do nada. Era tipo cheio de árvores, tipo uma floresta à volta. E aquilo ficava lá no meio. Tinha sítios para tomar banho, para fazer churrasco, etc. O lugar era muito bonito mesmo. Só que eu nem por um segundo pensei nos bichos que aquilo trazia. Tipo, eu estava tão feliz de estar lá que eu nem pensei nisso. O problema foi quando chegámos lá, tipo, a primeira coisa com o qual nós nos deparamos foi tipo a passar à nossa frente no caminho, tipo um escorpião. E assim eu nunca tinha visto um escorpião, não é? Portanto eu fiquei em pânico porque é o tipo de coisa que não há aqui e que eu esperava nunca ver na minha vida. Só que ele olhou e disse: isso não é um escorpião, não se preocupem. É uma vez para carregar uma tarântula. Basicamente ele explicou-nos que isso era possível. Eu não sabia sequer que isso era possível. Aparentemente a abelha, tipo, nasce. A abelha não, desculpa, a vespa. Já nasce dentro da toca da tarântula e mata a tarântula e depois carrega a tarântula. Então, tipo, aquilo parecia um escorpião porque era literalmente tipo, algo a andar com tipo um coisinho assim para cima, mas era a aranha morta, a tarântula. E eu entrei em pânico porque eu ouvi tarântula. E foi aí que eu pensei: meu Deus, eu estou no Brasil. Aqui pode haver essas coisas. Tipo, em Portugal não há, aqui pode haver. E eu olhei para a minha namorada e disse tipo: meu Deus, aqui há tarântulas. E ela tipo: não há nada, não há nada de tarântulas, não. E o senhor lá à frente virou-se para trás e tipo: então não há, claro que há. E a partir daí o meu dia já ficou feito, não é? Porque eu entrei em pânico e com a possibilidade de haver mais tarântulas e o senhor a tentar descansar-me, tipo, não se preocupe, isso só há no meio das plantas e das pedras. E tipo, eu olhava à minha volta e só via plantas e pedras à minha volta. E enfim, por incrível que pareça, até aí tudo bem. O
problema veio depois, quando ele se foi embora, ele deixou-nos lá, ajudou-nos a fazer o churrasco, não sei o quê, e ele ia-nos buscar lá ao fim do dia. E nós, enfim, ficámos lá, eu sempre a olhar por cima do ombro para tudo, não é? Porque tinha medo de me encostar a uma árvore e acabar por pousar uma aranha no meu ombro. E a minha namorada não levava o biquíni já vestido, então ela pediu-me se eu ia com ela à casa de banho para ela ir vestir. E assim que eu olhei para a casa de banho, tipo, eu acho que as pessoas que têm aracnofobia sabem que nós quase que pressentimos que em tal lugar vai ter aranha, então eu não entrei. E foi o que eu lhe disse: eu sinto que aí dentro vai ter aranhas, eu não vou entrar. E aquilo era tipo uma casa de banho, aquilo era tipo uma espécie de casa na árvore, eu não sei explicar. Era tipo literalmente o sítio mais assombrável para uma aranha possível. E eu disse tipo, eu não vou entrar, mas eu fico cá fora. E aquilo tinha 2 cubículos lá dentro, 2 casas bem separadas. E ela entrou numa delas e fechou a porta. E nós ficámos a conversar, eu fora da casa de banho, ela dentro de um dos cubículos. Só que estava tipo super difícil para eu conseguir ouvi-la. Então eu fiz a pior coisa que eu podia ter feito, que era, eu pensei, não vai ter uma aranha, não é? Eu não fiz nada para merecer isso, não vai ter aqui uma aranha. E entrei. E tipo, assim que eu entrei, tipo, na parede à minha frente, tinha uma tarântula, mas uma tarântula. Meu Deus do céu, era muito grande. Tipo, eu não estou habituada a ver aranhas, e mesmo assim é raro, mas aranhas maiores do que, sei lá, tipo, isto assim, eu sou de Portugal, não há aqui essas coisas, que eu saiba. Também se houver eu prefiro não saber. Tipo, eu não estava pronta para uma aranha onde só a palma da minha mão era o corpo dela. Eu não sei explicar, aquilo era tipo tão grande, fora as pernas, era tipo gigante. E obviamente, tipo, eu acho que a alma saiu do meu corpo, para ser sincera. Porque eu só me lembro de já estar cá fora e estar tipo completamente em pânico. Tipo, meu Deus, o que é que eu acabei de ver? Aquele está lá dentro, estou aqui, aquele está ali perto. E eu disse, tipo, olha, tem uma tarântula aí dentro, eu não vou entrar aí dentro. Eu quero ir embora, eu quero ir embora agora. E ela saiu para ir ver se era eu a exagerar. Porque eu não sei porquê as pessoas, à volta de pessoas com aracnofobia, acham sempre que nós estamos a exagerar. Tipo, eu vou lá e eu vejo tipo uma aranha deste tamanho. Ah não, mas afinal era só desta, era pequenina. Nunca é pequenina, meu Deus do céu, nunca é pequenina. Mas as pessoas insistem em tentar meter-me como doida, maluca, louca. Porque eu estou assustada com uma aranha que está ali ao meu lado. Eu não me interessa. Para mim qualquer aranha é grande. Aquela era mesmo grande. Então lá está, ela lá foi fazer aquela verificação para ver se era eu que estava a fazer drama. E quando ela saiu, ela tipo, na verdade não é uma tarântula, são 2. E eu tipo, ok, fico muito mais descansada por saber isso, obrigada. Tipo, e assim, lá está, o resto do meu dia foi completamente apavorada com aquilo, porque nós não podíamos ir embora mais cedo. Basicamente foi isso. Eu acho que eu preferia ter visto uma cobra maior que eu do que ter visto aquilo. Eu não tenho medo de cobra, na verdade. Essas coisas assim não me assustam. Mas aquilo foi definitivamente o momento mais aterrorizante da minha vida. Porque eu tive que ainda ficar tipo, o resto do dia a conviver no mesmo ambiente onde eu sabia que tinha aquele monstro ali dentro. Aqueles monstros eram mais do que um, ainda bem que eu só vi um. Eu já fiquei mal, só ouvir um, imagina vários. Só que tipo, eu sinto sinceramente que eu nunca mais vi a mesma pessoa depois daquilo. Por vezes eu ponho-me a pensar sobre aquilo, como é que eu consegui, não sei. Mas é uma boa história para contar, não é? Claro que depois quando eu liguei à minha mãe a contar, ela precisou da verificação da minha namorada para acreditar se era ou não, porque lá está, podia ser mais pequena do que aquilo que eu estava a contar, mas aí a minha namorada teve que falar tipo, era grande, era mesmo grande. Mas pronto, basicamente este foi o story time do momento mais aterrorizante da minha vida.
Sinceramente, não consigo pensar em algo que eu tenha sentido tanto medo quanto isto. É mesmo inexplicável o medo que eu sinto de aranha, tarântula, etc. Claro que ao longo do dia depois eu vi mais alguns bichos que não me aterrorizaram tanto. Mas depois apareceu outra aranha que a minha namorada tratou de, enquanto eu estava a sair da água, meter tipo a mão na minha cara, tipo, não, 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 não olhes, não olhes, não olhes. E eu tipo a achar que tinha chegado outra tarântula ainda maior, mas não, era só uma aranha relativamente mais pequena. Que depois de eu ver aquilo eu já estava por tudo, sinceramente, já não ia ser aquilo que faria o meu coração parar. Se eu não morri naquele dia, eu acho que eu sou completamente imortal. E foi isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem eu posso trazer mais story times. Eu nem sei se deu para ouvir aquilo que eu disse, para entender aquilo que eu falei. Não sei se eu falei rápido demais. Enfim, eu não me estou a ouvir, por isso é que eu estou a dizer isso. Mas é que o fone estraga o cabelo. Não que ele esteja muito bom agora, mas enfim. Eu mais cedo eu não estava a gostar de como é que ele estava. Até eu simplesmente tipo surtei, peguei a tesoura e cortei. Não sei. Depois isto há de crescer de novo se tiver ficado muito mal. E é isso. Muito obrigada por terem visto até aqui, se é que viram. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.